rumo a Portugal. Mas nós não estamos em Portugal. Nós estamos em São Luís do Maranhão, com suas ruas, vielas, becos, praças e casarões como este do século XVIII ou XIX, cobertos com azulejos portugueses. Nossa reportagem hoje é aqui, sim, em São Luís do Maranhão. Acompanhe conosco essa viagem histórica por uma cidade das mais lindas do nosso país. Olha, gente, nós conseguimos uma grande gentileza do Marcelo e está nos atendendo depois de fazer o tour aí com a sua prestação de serviço genial, porque ele sabe muito daqui de São Luís para nos atender. Porque a gente precisa nesse momento de alguém que conhece, que sabe. Aquele centro histórico lá atrás, que é lindo, que tem o Palácio do Governo, é uma construção que está conservada, está mantida, mas exatamente ali, o que tem ali, o que existe ali? Tá, o Palácio dos Leões, que hoje é a sede atual do governo, né? Casa do Governo, também um espaço também de museologia. Temos uma arquitetura neoclássica naquela fachada. Ali tudo é o Forte de São Luís. São Luís, podemos dizer que a parte alta ela começa a partir dali. Ali é onde está localizada a Avenida Dom Pedro II, Praça Dom Pedro II. Para a gente falar de fortificação, teria que ter os canhões. E justamente esses canhões eles estão no jardim do palácio. Antes de ter a construção do palácio, ali seria essa fortificação. Toda de pedra, sua construção, vista para a Baía de São Marcos, que tem uma vista lindíssima. Maravilhosa. Um excelente pôr do sol a partir das 17h30, e aquela construção, se a gente percebeu, avaliou, ela não foi feita de uma vez só, ela foi construída por etapas. É uma das maiores construções, uma das construções bem conservadas desta cidade, São Luís, que em 1997 recebeu o título Patrimônio Mundial. Então, São Luís ela é patrimônio mundial, dona de uma arquitetura neoclássica do estilo barroco, altares de igreja barroco rococó também, cidade que vamos encontrar muitas fachadas de azulejaria portuguesa. Não é à toa que São Luís ela é titulada Cidade dos Azulejos. E esses azulejos, quando eles chegam, eles vêm para impermeabilizar a fachada da casa, para não deixar as casas quentes. Então, olha que interessante. Existe um ponto não só plástico, arquitetônico, mas funcional. Sim. Que é essa coisa do calor, do quente, do bem-estar dentro das residências. Eu vou voltar um pouco lá no Canhão, porque a gente está falando ali de século XVIII. Isso, na verdade ali é século XVII. XVII, até mais antiga do que imagina. Ainda. Porque São Luís, gente, ela vem a sua fundação francesa em 1612. Primeiro chegaram os franceses, que ficaram até 1615, depois que chegaram os portugueses. Nesse meio tempo, a gente tinha mais de 21 tribos indígenas espalhadas. Então, quem comandava isso aqui era famoso nome Ilha de Upãoaçu, que significa Ilha Grande, até ter a fundação dos franceses, colocar o nome da cidade de São Luís para homenagear Luís XIII. Por isso o nome do forte, Forte São Luís. Que genial! Voltando para as residências e os azulejos. Eu não sabia disso, então a função do azulejo ela não é só de design, de beleza, ela tem essa coisa da conservação do calor. Como sempre a gente fala, ela veio para algo
para ser utilizado, para dar melhoramento na questão dessa arquitetura, de trazer as casas mais frias. Não era como estética, como se fala, as estéticas de fachada. Depois, século XIX, meados, podemos até dizer que sim, porque todo mundo queria ter. Certo. Não importava se era para impermeabilizar ou não. Teria que ter, porque era aquele grande momento. E tem uma curiosidade, ninguém colocava o mesmo azulejo português igual no vizinho. Uhum. Nós temos um catálogo que são 54 tipos de figuras de azulejo. E muita gente pergunta se o azulejo é porque é azul. Não tem nada a ver com azul, até porque nós temos azulejo azul, verde, azul com amarelo, né? Então não existe isso. Isso é uma questão mesmo que são vários tipos de fachada de azulejaria portuguesa. E esses casarões que nós vamos encontrar na Cidade Baixa, na Rua Portugal, que dá um total de 6 casarão, que passamos ainda agora por eles, são casarões de azulejaria portuguesa, são casarões do século XIX, que foi muito casa de comércio. Os comércios seriam embaixo, e aí tem a técnica, 5 portas. 4 de comércio e 1 de residência. Puxa, residência para ir para o segundo piso. Certo. Se tivesse o barão, na época tinha do algodão, o barão do algodão tinha seus negócios, e aí ele tinha o seu comércio embaixo. Segundo piso, ele moraria com a sua família. Casarão de terceiro piso, já era eu chegando para negociação. Eu não iria para uma pensão, para uma casa de hospedaria. Eu iria ficar hospedado no terceiro piso para fechar um bom negócio. Isso dentro de normas e padrões de arquiteturas e de regionalismo, chamado de sobrado ou sobradão. O que são sobrados e sobradão? São as sobras. Tudo que está sobrando para cima recebe o nome de sobrado e sobradão. Você sabia? Não sabia que sobrado... É um sobrado por causa disso, gente. Ei, Marcelo, não falei que o cara era fera? A Igreja da Sé. Sim. É Sé também como nossa lá de São Paulo. A Igreja da Sé, ela é a chamada da Catedral da Sé. A catedral era sempre aquela igreja matriz, devido à cátedra. O que é uma cátedra? É uma cadeira principal de ordem da igreja. Então, a catedral é onde está a cátedra, aonde o bispo, o arcebispo, né? E aquela igreja, a Catedral da Sé, ela tem uma padroeira, chamada Nossa Senhora da Vitória. É a nossa matriz, tem um lindíssimo altar na parte interna do estilo barroco rococó, ainda esculpido na madeira, folheado a ouro. Ô Marcelo, é que é muita coisa que a gente vai atropelando. Até porque também ele tá cansado, coitado. Já fez muito, veio de Barreirinhas hoje, né? Ontem, estava lá em Barreirinhas, nós vamos para lá. Eu vejo muitos sobrados. Sim. Nas ruas, vielas e ruas estreitas, ruas pequenas. Até porque não tinha razão de serem largas. Sim. Porque era ou a cavalo, ou a pé, ou carroça, algo do gênero. Sim. Mas muitos sobrados, muitos comércios. Seria por causa do porto, chegada de mercadorias? Perfeito. Onde tem a maior parte desses sobrados, eles estão no bairro da Praia Grande. Tivemos um meado muito forte do século XIX, que esses sobrados se instalaram toda nesta região baixa devido ao cais. Devido por onde chegavam as embarcações. Não embarcações trazendo produtos, mas embarcação também trazendo as pessoas que viriam
resolver negócios, trabalhar, pessoas que viajavam, desembarcavam, e tudo muito forte na área dos catraeiros, que é uma praça que nós temos na Cidade Baixa. Catraeiros que descarregavam as embarcações dos navios, né? Por quê? Porque não dava para as pessoas ir buscar essa mercadoria muito longe. Teria que ter um trapiche. Por isso que o trapiche é como se fosse uma ponte improvisada para chegar numa área trazendo todos esses produtos. E aí, devido à localização da cidade, a área baixa, onde foram instaladas a maior parte do sobrado, trazia muita facilidade para esse produto chegar mais rápido no comércio das pessoas. E dentro dessa área bem baixa, tem uma casa que hoje é o nosso mercado, que é a Feira da Praia Grande, chamada de Casa das Túlias. Era onde ficavam entulhados as mercadorias para serem distribuídas. E nessa parte baixa que teríamos alfândega, porque os produtos tinham que passar pela alfândega. Então era tudo muito bem, né, arquitetado, muito bem feito o planejamento para que o negócio fluísse mais, né? O ciclo dessa produção chegando, exportação, comercialização. Era uma dinâmica. Uma dinâmica muito grande, baseada nisso. Muita gente com as suas cangalhas. Cangalhas era você botar vários produtos pendurados no ombro ou divididos para um lado. Não tínhamos essas ferramentas e muito essas ruas estreitas, beco, ruelas, vielas e escadaria. Muita ruela que faz o herce. O português já estava ou ainda é só um domínio francês aí? Não, o português ele ficou desde 1644, Nossa. Ele assume, o francês só ficou de 1612 a 1615, a passagem dos holandeses que tiveram uma invasão holandesa em 1641 e saíram em 1644, tudo que nós temos de herança desses séculos é muito o português, o traçado da cidade é português, as pedras portuguesas, a arquitetura portuguesa, e nós temos até mesmo, como se falamos ainda agora, de ruas estreitas, de beco, muita carruagem, sim, passaram, mas muitos cavalos e muitos palequim. Palequim era um tipo, né, de que as pessoas elas eram locomovidas através de um palequim, uma cadeira de veludo, onde as baronesas, as sinhás, elas eram carregadas para poder descer uma escadaria, passar pelos becos e até chegar. Se tinha palequim, muito bom. Se tinha carruagem, melhor ainda. Se tinha cavalo, ajudaria muito. Mas quem andava sem esses tipos de condução, teria que rapar o pé. O que é rapar o pé? Rapapé. Olha, outra coisa, rapapé. Outra curiosidade. Na porta das casas tinha o rapapé. Muito forte nas portas das igrejas. E aí eu que vinha caminhando léguas e léguas para assistir uma missa, poderia passar por algumas áreas e o solado do meu pé poderia sujar e eu iria rapar o pé numa ferramenta que ficava na porta da igreja, na porta das casas. Isso que dá uma denominação do tal do pé rapado. Sensacional. Pé rapado que não tem, além da sola, do couro não tem mais nada. Outro ponto turístico super famoso e muito, muito, muito legal em São Luís do Maranhão. Museu do Reggae, criado em 2018 e é o único museu de reggae fora da Jamaica. Por que existe esse museu aqui? Porque existe uma identidade musical muito forte entre a população de São Luís do Maranhão, com o gênero musical do reggae. Infelizmente está fechado, domingo. Está fechado. Senão a gente poderia entrar e visitar. Mas fica aqui a dica. Estando você em São Luís do Maranhão, você não poderá deixar de visitar o Museu do Reggae. Marcelo, tem uma outra coisa lá
naquele conjunto lá, que eu achei muito legal, é muito pontual, porque assim, tem a ver com o Graça Aranha, Sim. A que é o modernista. Isso. São Luís, gente, ela é titulada Atenas Brasileira. É a cidade que vai ter os grandes romancistas. É a cidade também que comanda uma literatura incrível. É terra de Aloysio Azevedo, Josué Montelo, Ferreira Goulart, Gonçalves Dias com a canção do exílio, Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. E é terra também de Graça Aranha. Graça Aranha que se consagrou na Semana de Arte Moderna. Ele veio do modernismo também. Saiu, ficou aqui até os seus 18 anos e foi embora para São Paulo. Por isso que é muito comum chegar em São Paulo e encontrar o nome dele nas ruas, nas avenidas. Não só o Graça Aranha, mas muitos escritores e poetas seguiram em frente devido à cidade não ter as academias literárias para eles darem essa continuidade. E São Luís eles ainda deixaram uma responsabilidade para o povo de São Luís e que se falasse um português mais coloquial. É uma grande responsável para uma cidade que ela é cheia de regionalismo, de tradição, mas a linguagem coloquial nós sempre trazemos na nossa fala. É muito tu, é nós, conosco, o vós, adentrar, são linguagens mais rebuscadas, né? Que o maranhense, ou melhor, o ludovicense, que está dentro da Ilha de São Luís, como é reconhecido, são luisense e ludovicense, e aí a gente tem esse tipo de vocabulário e tentamos sim falar numa linguagem mais coloquial. Muito rico, muito musical, muito poético, muito melodioso a fala de vocês. É lindo, esse português é maravilhoso. Querido, eu vou te agradecer demais, mais uma vez, nós laçamos o Marcelo aqui, porque ele estava... O guia estava indo embora já. Sim. Te agradeço demais por essa pequena parte da história que você dividiu conosco, todo esse seu conhecimento incrível, que com certeza vai ilustrar quem acompanha o nosso canal, saberá um pouco mais da história do Brasil, da história desse povo maravilhoso, incrível, que é o povo maranhense, com toda essa cultura. E olha, a cidade é incrível. Vindo você para cá, a gente vai até deixar um contato dele aqui. Procura o Marcelo. Ele vai te atender de uma forma brilhante e você vai sentir que todo o seu investimento com o Marcelo será extremamente bem compensado. Querido, obrigado, viu? Eu que gostaria de agradecer, convido todos, né, para vir conhecer São Luís, a Ilha do Amor, a Jamaica brasileira, onde se dança o reggae agarradinho, a terra do Bumba Meu Boi, que é um folclore lindíssimo que nós temos na época junina. Temos uma manifestação cultural chamada Tambor de Crioulo, uma dança de roda circular para saudar São Benedito, e também convido para vocês se deliciar e degustar da nossa gastronomia maranhense, que tem um carro-chefe do nosso arroz com cuchá e acompanhado com bom Guaraná Jesus. Quando vier a São Luís, apareçam para visitar esse centro histórico, que ele é riquíssimo culturalmente, muito patrimônio, muita arquitetura, patrimônio mundial. Estarei por aqui no centro histórico. Me encontrar é fácil, mas o meu contato é DDD 98, 9 na frente, 9215 9641. Marcelo, guia de turismo em São Luís do Maranhão. Sensacional. O cara manda bem demais. Eu ficaria o dia inteiro conversando contigo aqui, porque eu adoro história e adoro todo esse conhecimento seu. Mais uma vez, obrigado por dividir conosco. Eu que agradeço. Um beijo, Muito gente. obrigado, pessoal. Valeu!